Amados, abra sua Bíblia no livro de Zacarias, do profeta Zacarias. É fácil abrir Zacarias. Você abre a sua Bíblia no livro de Mateus, né, e volta um pouquinho atrás, né? Antes de Mateus vem o livro de Malaquias, e antes de Malaquias vem Zacarias. Zacarias capítulo 11. O verso 15, 16. E o verso 17 que diz assim: E o Senhor disse: Toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Esses versos estão falando sobre um pastor inútil, sobre alguém que lidera o povo de Deus e que Deus chama de inútil. Mas eu não quero falar sobre o lado negativo, eu quero olhar de uma outra visão, para que os irmãos possam entender qual é o plano de Deus para todos nós. No livro de Jeremias, no capítulo 3, verso 15, Deus diz assim: Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Esse texto de Jeremias 3,15, Deus está dizendo que Ele dará os pastores para pastorear o seu povo segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Então, as pessoas que vão ministrar na vida das outras pessoas, segundo a palavra de Deus, elas são chamadas por Deus, porque Deus é que dá pastores segundo o seu coração. Deus é que chama. Lá no livro de Mateus, no capítulo 9, verso 36, 37, 37 e 38, Jesus, quando se dirige aos seus discípulos, ele diz assim, no verso 37 de Mateus 9: Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas o que? Poucos são quem? Os trabalhadores ou os ceifeiros. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Aí ele diz, seguinte palavra: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero que vocês roguem, eu quero que vocês clamem, para que Deus levante homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças que venham dirigir, que venham trabalhar na seara do Mestre. Deus, poderia assim dizer, procura-se pessoas dispostas a trabalhar na seara do Mestre. Agora, note bem claro, Deus é que tem que chamar. A nossa função, nós precisamos orar. Será que nós estamos orando para que Deus levante novos líderes das células? E quando eu vejo a pessoa do pastor aqui, eu não quero que os irmãos olhem para o pastor Ebenezer. Mas a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, a ideia que Deus tem quando Deus olha para você é que você seja um pastor ou uma pastora.
Que você venha cuidar de alguém. Quando você cuida de alguém, quando você faz um estudo bíblico, quando você convida alguém para a sua célula, quando você dirige uma célula, você está exercendo o trabalho pastoral. Não é só minha essa responsabilidade. A responsabilidade de pastorear o povo de Deus são de todos nós. Então, quando nós falamos pastores aqui, você entenda que você é um pastor ou uma pastora. Amém? Tá. A partir que o irmão já entendeu, então vamos rogar para que Deus levante mais obreiros para a sua seara, mais pastores. Porque as pessoas precisam ser cuidadas, ser pastoreadas. Só que esse texto ele nos fala, no verso 17, lá de Zacarias 11, o que diz a primeira frase? Ai do pastor inútil. A palavra hebraica para inútil significa não serve para nada, sem valor. Ou, em outras palavras, essa palavra vem da palavra nada. Então, Deus está dizendo bem claro que existem algumas pessoas que não servem para nada. E Deus não quer que nós sejamos inúteis. Agora, o que acontece com algo que você tem na sua casa que é inútil? Joga fora. O inútil, se você tem algo inútil, ele é um peso morto. Na aula de natação, eu não jogo bola, sou ruim de bola, né? Então eu vou para a natação, porque para mim eu sozinho ali, né? E um dia eu estava nadando, a professora me chamou e falou assim: olha, você está nadando errado. Aí ela me explicou como é que eu podia maximizar o treinamento. Lá o André e a Fran estão na academia lá. Se eles não tomarem cuidado, se o professor não tomar cuidado, olhar para eles, eles vão gastar a energia e não vão alcançar o objetivo. Se você faz uma academia, se você anda da maneira errada, se você faz o seu exercício em casa ou ali no polacão, né? Se você não fizer da maneira errada, você está perdendo energia. O resultado não será o esperado. Em outras palavras, você está gastando a sua energia à toa. O seu esforço físico é inútil. No final do ano passado, a Gilva ela chegou e olhou lá para uma estante e disse: eu vou aproveitar essas minhas férias, né? Minha licença. E ela começou a limpar. Amados, ela tirou uma estante de livros, papéis, cadernos, jogou tudo fora. Alguns livros ela deu para outras pessoas, jogou para a escola, e outras jogou fora. E foi tão bom que ela pôde abençoar alguém com aquela estante. Chamou alguém e falou assim: você quer essa estante para você? A estante estava boazinha, você quer? Não, pode levar. Foi tão bom que diminuiu mais o espaço lá no quarto. Em outras palavras, aqueles papéis que estavam ali eram o quê? Inúteis. Você que tem um smartphone, né? Se ele está lento, não é o problema dele. É que você vai começando a colocar vídeo, música e vai colocando, daqui a pouco ele fica lento. Aí você tem que tirar aquelas coisas inúteis e jogar fora. Às vezes também é o seu computador. Eu preciso de um computador novo. Mas não é um computador novo, é que tem tanta coisa inútil ali dentro que ele fica o quê? Pesado. O inútil nós não podemos mais usar. E Deus, ele não pode usar um pastor inútil. Nós queremos ser útil na mão de Deus. Aí eu quero, essa parte, todos esses versículos que falam a parte negativa, eu quero junto, irmão, olhar o lado positivo. E o tema da palavra que Deus colocou no meu coração são as características de um pastor fiel ou de um pastor útil. Ou de um servo de Deus útil, como o irmão é. O irmão é útil na mão de Deus.
Agora, o que Deus espera como você, um servo de Deus útil? Em primeiro lugar, que você cuide das ovelhas que estão perecendo. No verso 37, aliás, no verso 16, ele diz assim: pois eu suscitarei um pastor na terra que não cuidará das ovelhas que estão perecendo. Essa é uma característica de um servo inútil. Mas como você é um servo ou um pastor útil, Deus quer que você cuide das ovelhas que não são suas, elas são do Senhor, e estão perecendo. Mateus capítulo 6, verso 36. Jesus vendo as multidões, qual foi o sentimento que Jesus teve delas? Teve compaixão, porque elas andavam cansadas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Como é que nós podemos cuidar das ovelhas do Senhor? Primeiro eu coloquei três coisas aqui, como é que nós podemos cuidar da ovelha, para que a ovelha não venha perecer. Porque se você não cuidar da pessoa que Deus colocou ao seu lado, na sua célula, na sua casa como seu filho, ou eu como pastor, eu cuidar dos irmãos, eles vão perecer. Às vezes estão dentro da igreja, mas estão perecendo. Em primeiro lugar, a falta de água. A ovelha, ela precisa de água. E ela precisa de água, aonde essa água seja uma água tranquila. Já diz o Salmo 23, que Deus ele vai nos conduzir às águas tranquilas. Mas também a ovelha, ela precisa de alimento. É por isso que o pastor de ovelhas, ele leva a sua ovelha para a parte dos verdejantes. Eles pegam a sua ovelha, colocam num local, depois ele tira, coloca no outro, depois ele tira, coloca no outro, e depois ele tira, coloca no outro. Porque se a ovelha ficar no mesmo pasto durante um bom tempo, o que pode acontecer? Pelo menos duas coisas ali não acontecer. Os que mexem com ovelha, como você já ouviu falar, duas coisas. Primeiro, ela começa a produzir vermes. E a ovelha não consegue comer direito, porque não consegue engordar, porque os vermes vão lá e comem todo o alimento que entra ali. Então o pastor tem que tirar a ovelha daqui, colocar lá para diminuir o uso de vermífugo. Mas também ele tem que trocar a ovelha, porque a ovelha, quando ela come, ela vai comendo, ela come até a raiz. Ela não é como o boi, que o boi come um pouquinho aqui, come um pouquinho ali, come um pouquinho mais adiante, come mais um pouquinho adiante. A ovelha, ela vai comendo e vai arrancando, arranca até a raiz. Então quer dizer que ela vai acabar o pasto e daqui a pouco ela vai perecer por falta de comida. Mas também a ovelha, ela pode perecer por ela entrar, quando for beber água, se o local é fundo, ela morrer afogada. Porque a água vem na sua lã, ela se torna pesada e ela afunda. Ou então, se o local é uma correnteza, ela morre. E muitas ovelhas estão perecendo por falta de alimento, por falta de águas tranquilas. Mas também as ovelhas podem perecer por causa dos inimigos. No caso dos pastores do Velho Testamento, lobo, urso, leão. Hoje, quem mexe com ovelha sabe que não pode ter cachorro. Eu já falei aqui com os irmãos, tem um conhecido que ele tem ovelhas e avisou os vizinhos: se o seu cachorro entrar aqui, eu mato. Porque o cachorro entra lá, mata as ovelhas e pode acabar com o rebanho em uma tarde. Um cachorro só. Então nós precisamos aprender a proteger as ovelhas que não são nossas, são do Senhor. Agora, nós precisamos ter esse cuidado, essa proteção. Quantos membros da igreja e das células estão perecendo e muitas vezes nós não tomamos nenhuma atitude? Nós precisamos ter esse cuidado.
Porque a ovelha, ela não tem senso de direção. E muitas vezes a ovelha, ela se perde por nós não cuidarmos dela como deveríamos cuidar. E Deus, quando chama você, coloca a responsabilidade de você ser líder de célula, para você fazer parte de uma célula, para você fazer parte do reino de Deus. Deus, Ele quer que você cuide das ovelhas, porque muitas delas estão perecendo. E nós temos que cuidar para que elas não pereçam, elas não morram. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que o pastor, que é útil, ele precisa buscar as ovelhas que estão se desgarrando. Quando Jesus fala lá em João, ele diz que o pastor abre a porteira, chama as suas ovelhas, que muitas vezes eles colocavam vários rebanhos juntos para ser protegidos, e quando ele abria a porteira, ele chamava as ovelhas dele, e ele ia à frente e as suas ovelhas iam atrás. Mas você sabe que muitas vezes quando nós vamos na frente, a gente pensa que todo mundo está vindo atrás. Alguns começam a parar um pouquinho, aí a ovelha começa a comer um pouquinho aqui, come um outro pouquinho ali, aí come mais um pouquinho aqui, bebe uma aguinha ali, e quando você vai, está faltando uma ovelha. Ela se desgarra. O texto que lemos lá em Zacarias, capítulo 11, ele diz assim, que não cuida das que estão perecendo e não busca a pequena. E é interessante que esse buscar a pequena, o verbo buscar está aí, está num tempo intensivo. A ideia que Deus está falando é, nós devemos buscar a ovelha que se desgarrou, não importa aonde ela esteja, como ela esteja, enquanto nós não acharmos, nós não devemos voltar para o aprisco. Se for a noite toda, a gente correr atrás das ovelhas, chorar com elas, orar com elas, não perder nenhuma. Lá em Lucas, capítulo 19, o verso 9 e 10, Jesus diz assim, hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar as ovelhas que estão se perdendo. Porque Jesus, ele diz bem claro, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Nós, no tempo, nós que estamos hoje dentro do aprisco do Senhor, um tempo nós estávamos perdidos, e alguém foi lá e nos buscou, nos convidou, foi lá, vem com esse aprisco aqui, porque a coisa aqui é boa, aqui tem grama, aqui tem água, aqui tem alguém que nos protege. E você então saiu e veio para fazer parte desse rebanho. Agora, quantos outros não conhecem esse amor de Deus, esse cuidado de Deus? Que nós precisamos. Nós agora que temos, nós já fomos salvos, fomos resgatados, buscar essas ovelhas que estão se desgarrando. Quantos que andavam conosco hoje não andam mais? Nós precisamos buscar essas pessoas. Lá em Lucas capítulo 15, do verso 4 ao verso 7, quando Jesus fala da parábola da ovelha perdida, ele diz que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando põe nos seus ombros alegremente, e chegando em casa coloca os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrados comigo, porque já achei a ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amados, o que Jesus está dizendo? Nós precisamos buscar a ovelha que se perdeu. Você conhece alguém que caminhava conosco que um dia se afastou? Não vem para a igreja, não vem na célula, não lê mais a Bíblia.
O nosso papel como pastor, como servo de Deus, é dizer: volte para o aprisco, é ir lá correr atrás dela, buscar. Sabe por que nós devemos buscar? Lá em Hebreus capítulo 13, ele diz assim, no verso 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que amam dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecer a vossos pastores, sujeitar-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que amam dar conta delas. Você se lembra da parábola dos talentos? Ele disse que um senhor de uma terra, ele chegou, chamou os seus servos: eu vou para uma terra distante, eu vou dar 5 talentos para você, vou dar 2 talentos para vocês, vou dar 1 talento para você, cada um conforme o que elas poderiam reproduzir. E assim, reproduzam. Mas depois ele voltou para prestar contas. Deus, ele vai nos chamar para prestar conta daquilo que nós fazemos. Nós vamos para o céu? Não. Nosso nome está escrito no livro da vida? Sim. Nossos pecados foram perdoados? Aleluia. Mas Deus vai chamar nós assim: o que você fez com o talento que eu te dei? Quando eu olho esse texto, amados, quando eu olho esse ponto aqui, quando eu estava estudando, eu falei: meu Deus, que responsabilidade é minha. E Deus vai pedir conta. Cada uma ovelha que Deus colocou debaixo da minha autoridade. O que você está fazendo? Você está buscando aquele que está se desgarrando, trazendo de volta? Primeiro, um pastor útil cuida das ovelhas, busca a ovelha, mas muitas vezes quando a ovelha chega, ela chega o quê? Ferida, machucada. E tem algumas pessoas que são bons de machucar. Às vezes é o pastor que machuca, né? Às vezes é o líder de célula, às vezes é o irmãozinho, às vezes é outra pessoa, às vezes é o mundo, às vezes tem várias maneiras da gente ser machucado. Como está o seu coração? Como está o seu coração? O Salmo 147, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: que Deus sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. É a responsabilidade nossa de chegar e ajudar aqueles que estão feridos, que estão machucados, e atar as feridas, passar o óleo, abençoar essas pessoas. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vir para a igreja do Senhor Jesus, ir para uma cela, deve ser um momento de alívio, onde as pessoas encontrem o alívio, encontrem a paz. Nós que estamos aqui, nós que já caminhamos, que já experimentamos, é que devemos dizer para essas pessoas a cura. E nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus para sermos esse objeto de cura na vida das pessoas, porque o mundo está machucando as pessoas. Como está o seu coração? Você é aquele que vai pacificar as pessoas? Eu estava conversando com alguém que foi na greve dos professores, né? E eu ouvi de alguns assim: não, hoje eu vou derramar meu sangue pelos professores. Foram aqueles que foram lá primeiro lá provocar os policiais, tira a porra. O pessoal tentou invadir, eles tinham que obedecer eles. Se eles exageraram, nós são outros 500, tá, gente? Mas teve alguém que foi lá e provocou. Vocês estão entendendo? Ou você é aquele que diz: não, gente, eu sou o pacificador. Vamos, tem uma saída. Como é que está o seu coração? E muitas vezes nós nos perdemos. E com isso nós perdemos a oportunidade de ser um vaso nas mãos de Deus para curar as pessoas que estão machucadas, que têm os seus traumas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos.
O que pode ferir uma ovelha? O que pode ferir uma ovelha pode ser o alimento. Como assim? Ela vai comendo, e daqui a pouco tem um espinho. Eu não sei quantos aqui já tiveram roseta no seu quintal, né? Na antiga casa pastoral tinha, oh meu Deus, que negocinho chato, né? E a gente tinha que tirar aquele negócio e curava a mão. Agora imaginou a ovelha com a sua boca mordendo lá onde tem roseta. Aí nos seus lábios fica cheio de espinho, ela vai comer novamente, dói. Aí ela para, não come, aí ela começa a emagrecer, não come direito e começa a gerar doença. Quantas pessoas não se alimentam da palavra de Deus, que é o nosso alimento? Porque foram feridos pela própria palavra, não quiseram ser curados, então o alimento foi exagerado. Outra coisa, quanta comida errada, né? A internet está aí, oferecendo de tudo para todos. E muitos estão comendo coisas erradas. Teve um funcionário do McDonald's que entrou com uma ação, né, contra o McDonald's e ganhou, né, porque ele era obrigado a comer a comida do McDonald's. Né? Eu vou perguntar quem gosta da comida do McDonald's, porque ela é deliciosa, né? Mas para comer uma vez aqui, outra ali, agora todo dia, e ele aumentou 40 quilos, 3 anos. Então ficou meio fofinho, né? Aí entrou com uma ação e ele ganhou a ação. Porque se alimentou o quê? Erradamente. Nós precisamos nos alimentar corretamente com a palavra de Deus. Existem muitas heresias por aí. E nós precisamos entender a palavra, ler a palavra e ver a palavra. Se nós não nos alimentarmos direito, nós iremos ficar doentes. Em terceiro lugar, a ovelha pode ficar ferida numa briga. Ovelha briga com ovelha. Principalmente na época do acasalamento. Aí eles ficam brigando entre eles lá. E muitas vezes as ovelhas ficam brigando uma com as outras. E a ferida. Aí o seu papel, o meu papel, é de ser aquele que vai trazer o bálsamo, vai trazer a cura. A igreja do Senhor, a célula, o nosso mover aqui deve ser um momento de cura, onde os traumas são curados. Se a ovelha não se alimentar direito, ela pode ficar doente, ela não pode reproduzir direito. E não cura no meio da igreja. Você é um agente de cura. Você foi curado para curar outras pessoas. Eu fui curado para curar outras pessoas. Agora, nós queremos ser curados? Às vezes nós não queremos, porque o remédio muitas vezes é amargo. Às vezes a enfermeira vem com aquela injeção, aí você diz, vai doer. Vai doer, né? Eu não sei se você já assistiu aquele vídeo, aquele enfermeiro, né, que vai dar uma injeção no menino, aí ele começa a brincar com a criança, começa a brincar, e conta umas piadinhas, vai brincando, daqui a pouco dá a injeção na criança, quando a criança começa a chorar, ela vai lá e a criança ri novamente, já dá a injeção. Nós precisamos ser esse tipo de pessoas que vêm com remédio e diz, olha, Deus te ama. Não é aquela cara fechada, né? Seja essa pessoa, seja esse agente de milagre na vida das pessoas. Veja aonde você está se alimentando para não gerar doença no seu coração. Muitos estão doentes por aí, inclusive dentro da igreja. E nós somos essa agente de cura. Quando a igreja foi curada, a igreja começou a ser curada, a igreja cresceu. Quando a igreja começou a ficar doente, a igreja cresceu. Sempre é assim. Mas Deus quer que nós sejamos curados a cada dia, nos nossos relacionamentos, nos traumas que a vida nos aponta a cada dia, seja com o nosso patrão, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja, mas nós precisamos ser esse agente de milagres na vida das pessoas. Agora, não é só ir lá buscar as ovelhas que estão perecendo, não é só trazê-las para perto e trazer cura, mas nós precisamos proteger essas ovelhas da morte.
Precisamos proteger. Os amados que foram lá na cidade de Marília ouviram testemunho de vários que disseram: não, meu discipulador, eu estava passando por uma crise, meu discipulador ficou sabendo, meu discipulador se posicionou. Ele disse: não, inimigo de Deus, você não vai tocar na ovelha do Senhor Jesus. Você não vai passar por mim. Porque muitas vezes nós somos fragilizados por causa das lutas, das intempéries que a luta apresenta. Aí entra a pessoa do discipulador, do pastor, do líder de célula, do irmão, do pai, para chegar e nos proteger, que é o quarto ponto. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não vai tocar em você. Então é a função nossa de proteger uns aos outros. João 10, versos 7, 9, 11 diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O verso 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E o verso 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que acontecia o que Jesus está falando nesse texto aqui? Os pastores daquela época, ele vinha com seus rebanhos, e quando era noite ele levava para o aprisco. O aprisco era de pedra altas, colocava bastante pedra, tinha espinhos, paus, aonde a fera não podia passar. Ele olhava antes para ver se tinha alguma brecha, ele fechava tudinho. Só que as pessoas olhavam e lá naquele local não tinha porta. Aí alguém perguntou: e cadê a porta? Aí o pastor: eu sou a porta. Então o pastor, ele dormia junto com a sua ovelha, com as suas ovelhas. Ele estava ali para proteger as suas ovelhas. Quando o inimigo vinha, quando a fera vinha, ele tinha que encarar a pessoa do pastor. Se fosse à noite, ele estava lá dormindo. Durante o dia, ele também estava junto lá. Lucas capítulo 22 diz assim: entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. O verso 31 do capítulo 22 assim: diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Notou qual é a intenção de Satanás? Primeiro ele lá tentou a Judas e conseguiu trabalhar no coração de Judas, e agora ele queria moer a vida do outro discípulo de Jesus. Jesus falou assim: não, você não vai tocar nele, não. Nós precisamos entender que Jesus, como nosso pastor, ele deu a sua vida, ele nos protege. E a gente vê bem claro que Jesus, ele é, Deus é a nossa fortaleza, e a porta desse aprisco é Jesus. Então nós estamos protegidos. Agora, nós precisamos entender também, nós, seres, membros dessa igreja, nós precisamos nos proteger uns aos outros, nos guardar uns aos outros, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, chorar uns com os outros, nos alegrar uns com os outros. E quando nós passarmos por tentação, a gente diz assim: não, meu Deus, tem alguém que está orando por mim, eu vou superar. Proteção. A responsabilidade maior do pastor é proteger suas ovelhas. Quando nós estudamos a vida do rei Davi, ele diz: quando o urso veio, eu encarei o urso. Quando o leão veio, eu encarei o leão. Como é que você encara os problemas que aparecem na vida das ovelhas do Senhor Jesus, que está sob sua responsabilidade? Você corre ou você encara? Já viu aquilo que você vai encarar?
vezes a gente diz assim, vai encarar, e aí o inimigo corre. Só que quem está atrás de nós é o Senhor Jesus, assim, ó, estou contigo. Aí o inimigo, ó, você não vai sozinho na sua força. Você não vai na sua força. Porque as ovelhas não são suas, são do Senhor. Você foi chamado por Deus, então você é um pastor de Deus, você é uma pastora de Deus. Então Deus está com você, que é o último ponto. Deus estar presente conosco todos os dias, mas nós também precisamos cuidar das ovelhas, estar presente com elas todos os dias. Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não nos abandona. Se Deus não nos abandonar, nós estamos numa situação de conforto, de consolo. João 14:23, Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. E João 14:3 diz assim: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Você imaginou você como ovelha do Senhor Jesus, uma ovelha do rebanho de Deus, Deus dizendo: eu vou estar com você todos os dias. E nós, como pastores levantados por Deus, nós precisamos a cada dia estar junto com as ovelhas do Senhor Jesus. O discipulado 1 que nós estamos tentando implantar na igreja, já implantamos algumas fases, é justamente isso, para que a gente possa cuidar uns dos outros. Agora, é fácil você sair da sua casa e cuidar de alguém? Deixar os seus afazeres, quando você podia dormir, depois de um dia de trabalho, alguns têm trabalho o dia todo, depois tem aula, vai dar aula, vai estudar, mas você separa um tempo para cuidar de alguém, ou para ser cuidado. É isso que Deus está dizendo. Eu quero que vocês sejam bem cuidados. Mas o que acontece quando você se torna esse tipo de pessoas que está disposto a cuidar das ovelhas do Senhor Jesus? Deus olha para você e diz: você é útil. E no finalzinho do texto, lá de Zacarias, no capítulo 11, no verso 17, Zacarias 11, o verso 17, diz assim: ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. O que Deus está falando aqui? Aquele que não se dispõe a ser útil vai ter uma consequência na sua vida. Aquele que se dispõe a ser útil, a ser usado por Deus, também vai ter a paga do seu trabalho. Quando um guerreiro ia para a luta, geralmente ele segurava o escudo com o braço direito, esquerdo, e na mão direita estava a sua espada. E geralmente ele olhava somente com um olho só. Com o olho direito ele estava vendo o inimigo, o ataque do inimigo. Aí Deus disse: se o pastor for inútil, o olho dele direito vai ficar cego. Ele não vai ver o inimigo. Ele não vai ter visão do que está acontecendo, de onde vem o inimigo, porque vem o inimigo. E o seu braço, onde ele se defende e também ataca, onde ele usa a espada, o braço dele vai estar inutilizado. E um soldado inutilizado não serve para guerra. E eu quero dizer para você: Deus tem chamado você para cada dia guerrear com o escudo, a fé, com a espada do Espírito na mão e com a visão correta, dizendo para o inimigo: aqui você não vê não, e você vê o inimigo vendo e diz: Deus, me ajuda. Deus quer que você seja útil na obra dele. Deus quer que você seja útil. E Deus
vai utilizar você para que vidas e vidas sejam salvas, sejam resgatadas, sejam curadas das feridas, sejam salvas, sejam totalmente transformadas pela graça de Deus. Quantas vidas hoje estão aqui na casa de Deus porque você foi lá e buscou? Quantas estão aqui que você foi lá e cuidou delas? Quantas estão aqui que andam com Deus e dizem assim: eu sou grato porque você foi atrás de mim? A gente vê N exemplos aqui na igreja e em outras igrejas, pessoas que se dispuseram assim: eu vou. Mas a pessoa está desinteressada. Mas eu não vou abrir mão de você. Eu não vou abrir mão. Deus não vai, no dia do juízo final, quando você for na presença de Deus, e você vai para a presença de Deus como salvo, com Cristo Jesus, e você vai receber o galardão, Ele não vai ficar preocupado com quanto dinheiro você deu na igreja. Ele vai ficar preocupado, Ele vai cobrar de você quantas vidas foram salvas através do seu testemunho. Quantas pessoas que você cuidou, alimentou, e ela estava ferida, você olhou para ela e ajudou ela a ficar sarada, e ela então pôde reproduzir outras vidas. É isso que Deus vai cobrar de você. É isso que Deus vai pedir. Nunca um Deus que vai exigir de você. Esse exigir de Deus, essa prestação de conta é com amor. E Deus quer que você possa realmente estar preparado para esse dia. E você possa dizer para Deus: Deus, aqui, o Senhor me deu. Eu cuidei bem. Eu produzi de uma vida. Alguém vai trazer 10, alguém vai trazer 20, eu não sei. Mas pelo menos uma você vai trazer diante da vontade do Senhor. Faça isso, cuide bem, pelo menos de uma pessoa, e cuide bem dela. Quem sabe essa pessoa vai cuidar de 10 e 20. É isso que Deus quer, que você seja, quando Deus olha para você, Ele chama os anjos, os arcanjos, os querubins, quem está vendo lá, aquele é o meu servo último. Que ninguém seja achado no meio do povo de Deus como servo infiel ou inútil. Nós somos úteis na mão de Deus. E eu digo para você: Deus vai usar os improváveis, que a gente menos espera, Deus usa. Basta aí nos colocar nas mãos de Deus. De Deus, eu estou aqui, eu quero ser usado por ti. Eu digo para os amados irmãos, para terminar, a palavra que Deus colocou no meu coração, essa palavra. Quando eu pensei em tudo isso, quando eu li esse texto, quando Deus ministrou no meu coração, eu vi da minha responsabilidade. Um pastor da igreja, de olhar para os discípulos e cuidar bem dos discípulos, para que eles possam cuidar bem dos discípulos, para que eles possam cuidar bem uns dos outros, cuidar bem dos líderes de célula, para que eles possam cuidar de cada célula, eles possam fazer com zelo. Se eu faço a coisa relaxadamente, a tendência é as pessoas fazerem a coisa relaxadamente. Mas se eu faço com destreza, porque eu não estou fazendo para vocês, eu estou fazendo para Deus. E eu tenho que fazer com excelência cada dia. E Deus, por ser para nos abençoar. Que você, meu amado, possa realmente dizer para Deus: eu quero ser útil na tua mão, me usa. E Deus vai te usar para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos baixar a cabeça, vamos orar. Converse com Deus agora. Deus, a sua eterna misericórdia, Ele quer te usar. Ele quer te abençoar. Ele quer ministrar no seu coração. Ele quer que você possa realmente colocar sua vida diante do altar dele e dizer: Deus, aqui está a minha vida. Quantas pessoas que você pode ajudar? Talvez chegue lá no seu trabalho. Você pode ajudar. Elas não sabem, elas estão feridas, o mundo feriu elas, não sabem nem o rumo da salvação, elas estão perdidas, mas você pode buscá-las, você pode resgatar elas, você pode curar as feridas delas, você pode proteger elas, você pode estar junto com elas no dia a dia. É isso que Deus quer. Ele quer te usar, Ele quer te usar, Ele quer usar essa igreja. Converse com Deus, derrame o seu coração diante do altar do Senhor. Que tipo de alimento você tem
colocar nos seus lábios? Que tipo de alimento você tem compartilhado com as pessoas que você ama? Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada servo teu que nessa noite vem à tua casa. Eu quero te pedir que o Senhor cure o nosso coração, que o Senhor ministre o nosso coração. Nós precisamos ser curados por ti, para sermos, ó Deus, agente de cura. Em nome de Jesus, ministra no nosso coração, que nós possamos buscar a ovelha perdida, que nós possamos, ó Deus, nos importar com os outros que não estão aqui, que nós possamos, ó Deus, nos colocarmos à disposição tua, para o Senhor nos usar. Eu não quero, ó Deus, ser uma pessoa inútil. Eu quero ser útil até o último dia que o Senhor me levar à tua presença, testemunhando a tua graça, vivendo a tua graça. Ministra no nosso coração, porque nós precisamos de ti. Agradecido nós estamos, em nome precioso